Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. É uma imensa alegria poder compartilhar nessa manhã sobre um trabalho que nós já vemos fazendo há longos anos. Eu acho que a maioria dos irmãos conhece a Missão Portas Abertas, que é a organização que eu trabalho e sirvo há 10 anos. E durante esses 10 anos, meu trabalho, meu envolvimento, assim como de toda a missão, é servir cristãos perseguidos ao redor do mundo. Servir a igreja que é perseguida por causa de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver com a gente? A gente acabou de chegar num lugar novo, a gente está alegre por ter um espaço novo. A gente veio aqui para servir ao Senhor. De certa forma, a gente não enfrenta a perseguição que a gente vê ao redor do mundo. Cristãos são mortos, cristãos são perseguidos por causa de Cristo. Na China, por exemplo, estava com uma revista da China. Se você for numa igreja na China, você vai ver que você tem duas opções ao chegar naquele país. Ou você vai para uma igreja que é uma igreja oficial do Estado, ou você vai para uma igreja clandestina, uma igreja ilegal. Se você vai para uma igreja oficial, é importante que você saiba que os pastores, eles são oficiais do governo designado para aquela função. Ele não foi alguém que plantou aquela igreja, que iniciou aquela igreja, ou que foi levantado no meio daquela igreja. Ele é um oficial do governo. Os seus sermões, antes de serem pregados, precisam ser autorizados pelo governo. Muitas vezes eles precisam revisar aquilo que eles vão pregar. Em muitas igrejas, hoje na China, você tem câmeras, e eu falo câmeras dentro. Eles têm a opção de não aceitar as câmeras dentro do templo, mas todas elas têm câmera fora. E essa é a situação, por exemplo, dos nossos irmãos ali. Em muitos templos, em muitos espaços como os nossos, ali na China, você tem uma sala, que é uma sala oficial da polícia. E aí se você chega e pergunta, por que tem uma sala da polícia dentro de uma igreja? Eles vão te dizer o seguinte: nós estamos aqui para garantir a sua segurança. Hoje é o que acontece ali. Só que há muitos outros países que nem mesmo templos oficiais podem ter. Tem países onde literalmente isso é proibido. Portar uma Bíblia pode ser um crime, como a Coreia do Norte, como a Arábia Saudita. Então a gente vai ver sobre alguns desses países nessa manhã. E o meu objetivo, o meu desejo aqui do fundo do meu coração é que a gente saia daqui comprometidos mais ainda com o nosso Deus e comprometidos com os nossos irmãos. Eu tenho certeza que ao longo dos testemunhos e das histórias, a gente vai rever a nossa vida, e essa é a minha oração, para que a gente possa, não em primeiro lugar, ser edificado com histórias tão difíceis, mas isso acontece como consequência. O primeiro objetivo aqui é que a gente desperte para orar em favor desses irmãos. Como consequência disso, obviamente, a nossa vida, a gente vai repensar a respeito disso. A gente está numa série que se chama Igreja em Movimento. Então, domingo passado, o pastor Cris pregou sobre Nova Casa, o mesmo povo, Josué 3. E eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 9. A gente vai ler a partir do versículo 1. O nosso tema é Povo Santo, mas perseguido. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos 9, versículo 1. O texto nos diz o seguinte. Na sequência eu vou usar a apresentação e algumas imagens para poder facilitar o nosso entendimento. Atos 9, 1. O texto nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer.
Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e abriu-se os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que foi lida nessa manhã. E o nosso desejo é que essa palavra transforme o nosso coração para que a gente saia daqui não somente admirando o teu poder, mas obedecendo a tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, nessa manhã, e que o teu nome seja glorificado em tudo que ouviremos e aprenderemos nessa manhã. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9 mostra a conversão do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, e essa situação que a gente vê aqui, ela já vem acontecendo há um tempo. Se a gente vai lá no capítulo 7, por exemplo, a gente vê Estevão, que é apedrejado, ele é morto por causa da sua pregação, da sua mensagem. Estevão falava sobre Jesus Cristo e aqueles homens fariseus estavam com os ouvidos tampados, eles não queriam ouvir aquela verdade, e a verdade pregada por Estevão foi algo que causou esse ódio, essa indignação no coração daqueles homens que eram religiosos, que queriam defender a lei, que queriam defender tudo o que diz a respeito de Deus, mas na verdade eles estavam perseguindo aquele de quem foi enviado para pregar o Evangelho. E Estevão estava falando sobre justo, sobre Jesus Cristo. E aí, nesse momento, ele ainda menciona, vocês não somente perseguiram, mas aqueles que anunciaram, ou seja, os profetas foram perseguidos por causa da proclamação da verdade. E a gente vai ver que essa situação de perseguição é exatamente por causa da verdade de Jesus Cristo. E aí, depois disso, Saulo está lá na presença daqueles homens, ele possivelmente ali, como parte de uma liderança, também concorda com aquela morte, a morte de Estevão, e logo no capítulo 8, ele começa pessoalmente a perseguir a igreja. Então a gente está falando de igreja em movimento. Naquele momento, aqui a gente está se reunindo num lugar. Naquele momento, em Atos 8, você vê uma igreja geograficamente ali reunida e ela começa a se dispersar por conta da perseguição. Mas uma coisa interessante é que mesmo durante esse momento de fuga, eles iam pregando a palavra de Deus. Atos capítulo 8, do versículo 1 ao 4, você consegue enxergar isso. E aqui a gente lê que Saulo, ele ainda estava respirando a ameaça de morte. A gente não sabe quanto tempo tem do final do capítulo 7 para esse início, mas isso significa que Saulo não deixou de desejar a morte dos discípulos do Senhor Jesus. Então, imagina o seguinte, imagina um lobo feroz que devorou ovelhas, sabe, um lobo com sangue nos dentes, e ele está ali desejando a morte de outras ovelhas. É basicamente essa imagem de Saulo desejando a morte dos discípulos do Senhor. Não é alguém que está sentado e simplesmente respira fundo, eu quero matar os discípulos. Ele estava com ódio, seu coração tomado por ódio, como um animal feroz. E aí o que acontece? Ele se dirige aos sumos sacerdotes, mais uma vez os religiosos que deveriam proteger não somente a lei, mas o povo de Deus, e pede autorização. E esses sacerdotes dão autorização, ele vai para Damasco. O objetivo dele era chegar em Damasco e encontrar aqueles judeus que tinham se convertido, no entendimento dele, aquela heresia, aquela seita. Então, eram homens, e você sabe que Saulo era um judeu bem preparado, era fariseu, ele havia aprendido muito sobre tudo isso, e o zelo dele era tremendo. Então, no seu zelo, no seu desejo de honrar e proteger e cumprir a vontade de Deus, o que ele estava fazendo? Exatamente o contrário. Porque nada adianta ter zelo ou fazer qualquer coisa se for de maneira errada, né? O nosso zelo, o nosso cuidado, o nosso serviço, ele tem que ser direcionado por Jesus Cristo. Só que Saulo estava literalmente cego. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade ele estava ali perseguindo o próprio Jesus Cristo, como a gente vê. E aí ele sai no caminho. Esse trecho, mais na frente, diante de Agripa, ele também menciona o que aconteceu. E nesse momento, Jesus Cristo aparece para ele.
e faz a famosa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando a gente olha o versículo 2, diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse, alguns que eram do caminho, ou seja, seguidores de Jesus Cristo. E aqui o texto menciona tanto homens quanto mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então o plano de Saulo era, ele saiu de Jerusalém, foi para Damasco, para prender homens e mulheres que haviam se convertido a Cristo, se tornaram seguidores, conhecidos naquela época também como o caminho. Só que no meio do caminho a história muda. Saulo planejou chegar para perseguir a igreja de Jesus Cristo, homens e mulheres. No versículo seguinte, Jesus chega para Saulo e pergunta: por que você me persegue? Jesus não pergunta: por que você persegue homens e mulheres que são meus seguidores? Jesus não pergunta aqueles que eram do caminho, todas essas pessoas. Jesus chega para Saulo e fala: por que você me persegue? Isso aqui nos aponta exatamente sobre o cuidado de Cristo com a sua igreja. Cristo reivindica diante de Saulo ali. Não que ele pudesse, obviamente, Saulo agora estava no chão, cego, com grande temor, e o Todo-Poderoso diante dele perguntando: por que você me persegue? Saulo tinha literalmente levado uma rasteira ali. Obviamente, o Saulo, ele não poderia perseguir Jesus Cristo, mas ao perseguir o corpo de Cristo, aquelas pessoas, era como se ele fizesse isso. E aqui a gente entende algumas coisas que eu queria compartilhar para que a gente pudesse ser edificado na palavra do Senhor nessa manhã. Mesmo Saulo perseguindo a igreja, a gente vê que Jesus Cristo, ele assume essa responsabilidade e chega até ele e pergunta: por que você me persegue? Ou seja, a igreja, ela não está desamparada, a igreja não está sozinha, a igreja não está esquecida, mesmo sofrendo o que sofre, mesmo sendo perseguidos e mesmo sendo mortos ao redor do mundo. E aqui serve para a gente também, que não somos perseguidos, mas enfrentamos outros desafios. Nós nunca estamos sozinhos, é impossível qualquer um de nós, ainda que a gente se sinta em algumas vezes sozinhos, isso não significa que nós estejamos sozinhos, esquecidos. Jesus Cristo está conosco. Isso nos mostra também que o fato de sermos cuidados e parte do corpo, isso não vai nos eximir dos desafios, da perseguição, do sofrimento. Se a gente desse oportunidade, todos nós teríamos situações difíceis para contar. E talvez estejamos passando por elas agora. Sabe? Então, o fato de sermos parte do corpo de Cristo e o fato de Cristo cuidar do seu corpo, não tira o sofrimento. Às vezes parece até mais o contrário, em algumas experiências. Mas o cuidado que ele nos dá, se você olhar para Estevão, por exemplo, imagina Estevão ali sendo apedrejado. Não era difícil, não era divertido, não era bom, não era agradável, era sofrido, amigos, familiares que foram deixados, mas Cristo estava lá, Cristo o recebeu. Então, o nosso maior cuidado, a nossa maior garantia é que Cristo, ele está conosco em todas as situações. A nossa maior garantia é o fato de Deus já ter dado o seu Filho Jesus Cristo por nós, e não o quanto nós sofremos ou deixamos de sofrer nessa vida. Sabe, os sofrimentos, eles não vão medir em nenhum momento ou nenhum centímetro o amor e o cuidado de Cristo por mim e por você. Então, a gente entende que mesmo passando por situações desafiadoras e difíceis, talvez você olhe os ímpios se alegrando e recebendo bênçãos, você imagina que coisas talvez materiais melhores, tendo mais oportunidades. E aí você se questiona, como o salmista se questionou também. Mas aqui, meus irmãos, a gente tem certeza que nessa união mística do corpo de Cristo, nós jamais seremos esquecidos. Deus, ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim. O que nos garante esse cuidado foi o fato dele ter dado o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz, sabe? E uma outra coisa que a gente aprende aqui nesse trecho é que a perseguição, e a gente já vai falar, ao compartilhar algumas histórias, ela é especificamente por causa de Jesus.
por causa de Jesus Cristo. Não é por minha culpa, minha responsabilidade ou meu comportamento, mas a perseguição cristã, quando a gente fala a respeito da perseguição ao redor do mundo, é por causa da pessoa de Cristo. Cristo em cada um de nós. Cristo nos cristãos na Nigéria, os cristãos na Coreia do Norte. Não é por uma outra razão. A perseguição é exatamente por causa do próprio Jesus Cristo. O segundo ponto que a gente aprende, aqui antes de passar para algumas ilustrações e exemplos, é que a gente vê Saulo planejando entrar em Damasco com a força do seu próprio braço, com a força do seu próprio ódio. E a gente vê o poder de Cristo na salvação. Ou seja, Saulo não tinha chegado ainda em Damasco, mas Jesus Cristo o encontrou e ali houve uma grande transformação. Saulo, ele não estava, poderia dizer, interessado no Evangelho. Saulo não tinha dúvida, será que esses seguidores, realmente eu devo dar ouvido a eles? Ele não estava interessado para ele, entre aspas, naquela seita. Saulo, ele estava com o coração cheio de ódio, querendo perseguir os cristãos e eles serem levados, julgados e possivelmente mortos, como foi Estevão. O coração tomado de ódio foi vencido pelo amor de Jesus. Aquele coração que não tinha nenhum interesse pelo Evangelho foi alcançado pelo poder de Jesus Cristo. E, meus irmãos, a gente vê que, de fato, não importa o quanto cheio de ódio está um coração, o poder de Jesus é sempre maior para vencê-lo. Isso nos deve encorajar a orar por aquelas pessoas que ainda não são salvas. Sabe, talvez aquelas pessoas que alguém diga, esse nem Jesus Cristo dá jeito. Deu jeito em Saulo, deu jeito em mim e em você, que tem um potencial também da mesma forma de causar tanta maldade. E aí você imagina Saulo planejando chegar em Damasco com todo o ódio, com a sua força, só que no caminho Jesus o encontra, ele é humilhado, e Saulo nem podia chegar em Damasco se não dependesse de outra pessoa para o segurar. Ou seja, ele ficou cego, ele precisou de alguém para carregá-lo pela mão. Olha o tamanho da humilhação. Imagina ele chegando para perseguir como uma autoridade, que também era conhecimento, todo o seu histórico. Agora ele chega humilhado, nem conhecendo o caminho ele podia mais. Ele precisava ser guiado pela mão. Aquele que planejou chegar como um perseguidor da igreja em Damasco, ele chega como parte da igreja. Ele chega como filho de Deus, como uma ovelha. Meus irmãos, aqui a gente poderia pensar muitas coisas a respeito, mas eu queria que a gente contemplasse esse poder de Jesus, a sua soberania na salvação. Sabe? Um coração odioso, em um curto espaço de tempo, foi subitamente, ele foi tomado por Jesus Cristo. Deus pode, e Ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Aquele que era o lobo feroz com sangue nos dentes, agora é transformado em ovelha, e a gente vê que ele é transformado posteriormente em pastor de ovelha. Ele pastoreou a igreja de Deus. Sabe? E ainda no capítulo 9, a gente não vai ler, mas se você verificar um pouco mais à frente, ele recebe ameaça, ele começa a ser perseguido. No mesmo capítulo a gente vê Saulo perseguidor sendo transformado e no final do capítulo recebendo ameaça de perseguição. E meus irmãos, isso tem acontecido nos dias de hoje também. Há muitas pessoas com ódio contra os cristãos ao redor do mundo, perseguindo. Eu quero contar algumas histórias dessas pessoas e dividir e meditar um pouco com vocês para que a gente entenda que isso que aconteceu em Atos capítulo 9, um pouco antes, um pouco depois, ao longo da Bíblia, do primeiro século, continua nos dias atuais. A igreja ela continua sendo perseguida. E quando eu falo igreja, é importante que a gente lembre o seguinte, não se trata de uma igreja diferente no Oriente Médio. A gente está falando do corpo de Cristo, só existe um corpo, só existe um cabeça. E por isso a gente precisa entender que isso diz respeito a mim e a você. Se Jesus Cristo chegou para Saulo e por que você me persegue, a gente não pode dizer que isso não tem nada a ver com a gente. Mas eu quero compartilhar exatamente para que a gente entenda e saia daqui comprometidos em oração com esses irmãos. Há uma grande parte do corpo de Cristo sendo perseguida.
hoje soma-se mais de 360 milhões. Eles estão espalhados em mais de 50 países. Aqui nesse mapa, você vai ver os 50 primeiros países com algum nível de perseguição religiosa atualmente. Se você verificar, você vai ver que boa parte dos países, aqui é como se fosse um mapa mundi, tá? Tem uma cor vermelha, laranja, são níveis de perseguição. Nesse outro mapa, aqui somam-se 76 países com nível de perseguição religiosa. Aqui o amarelo é uma perseguição alta, o laranja extrema e o outro severa e depois extrema. Se a gente fizer uma conta muito simples, por exemplo, você pensa na população mundial hoje. Hoje o mundo tem cerca de 8 bilhões de pessoas, certo? Somente a China tem cerca de 1,4 bilhão. China 1,4. Depois da China vem a Índia. A Índia tem cerca de 1 bilhão 380 milhões de cristãos, de pessoas, desculpa. Então, China e Índia. China 1,4, Índia 1,3 aproximadamente. Se você pegar, por exemplo, China e Índia somar com Nigéria, Bangladesh, Indonésia, 5 países que eu citei, você tem mais da metade da população mundial vivendo somente nesses 5 países. Mais da metade do mundo inteiro está somente nestes 5. Aqui a gente tem uma lista de 76 países com nível de perseguição. Você vê que a maior parte das pessoas no mundo vivem em países onde há algum tipo de perseguição. Não significa que em todo momento, a toda hora, todas essas pessoas estão sendo perseguidas. Aqui eu estou falando em termos populacionais. Aí você tem o quê? Você tem Estados Unidos, Canadá, Brasil, América do Sul e Europa ali. Mas pelo menos 75% da população mundial está reunida ali nesses países, na Ásia, Ásia Central. De toda a população mundial, dos 8 bilhões, você tem aí aproximadamente 3 bilhões que nunca ouviram falar do Evangelho. É muita coisa acontecendo nesse mundo. E aqui não é para que a gente saia daqui, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Continue fazendo o que você está fazendo. Adicione oração em favor desse povo. E o resto Deus vai fazer. E informação, como agora a gente está tendo. Eu quero contar algumas histórias. Essa aqui é uma foto nossa, para que a gente entenda, meus irmãos, que a gente tem um privilégio muito grande. Nós fazemos parte de uma minoria privilegiada. A gente vê que a maior parte da população no mundo vive nesses lugares. Grande parte da população cristã enfrenta a perseguição. E, meus irmãos, nós temos a oportunidade, e o Cris pregando na semana passada, e durante os dias que antecedia, eu tive a oportunidade também de vir ajudar um pouquinho. E como era bom a gente poder ajudar sabendo que aqui era o nosso lugar, sabe? E todos vocês, eu sei que muitas pessoas compartilharam no grupo a alegria que a gente tem de ter uma casa, de ter um lugar para se reunir, como é agradável, sabe? A gente poder fazer algo, entre aspas, que é nosso, um lugar confortável, mesmo que ainda precisem de alguns ajustes, a gente está feliz, a gente está alegre, a gente tem uma casa. Mas, meus irmãos, deixa eu mostrar uma casa aqui, uma outra casa. Peraí, aqui. Isso aqui é uma igreja reunida num templo na Nigéria. O país com o maior número de mortes de cristãos. E aqui eu não quero que você saia infeliz porque a gente tem um lugar, obviamente que não. Que a gente continue alegre, mas eu lembro das palavras do Cris, eu anotei aqui, o que faz sentido na vida da igreja é a presença de Deus. Na sua pregação domingo passado. E eu fiquei me questionando, não é errado a gente se alegrar porque tem tudo isso. A gente deve se alegrar. Obviamente, os salmistas, se a gente for ler os salmos, a gente vai ver, mas o que significa, o que dá sentido como corpo é o próprio Cristo, é a presença de Deus. Nunca mudar a prioridade. Isso foi algo que me fez refletir. Eu estou feliz e vou continuar feliz, mas eu não posso, de maneira nenhuma, inverter essa ordem. E aqui eu não estou falando somente de estrutura, mas de qualquer outra coisa que tome o espaço da presença de Deus. Até a nossa própria religiosidade, muitas vezes, sabe? Só que ao mesmo tempo eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil. Eu fiz um contraste de minha imensa alegria por ter um lugar. E eu comecei a pensar como deve ser difícil para tantos irmãos que não têm esse mesmo privilégio. Sabe, que são perseguidos por causa do Cristo que nós nos reunimos em torno dele.
por causa do Cristo que nós cantamos, que nós oramos. Mas uma coisa que nos une é exatamente a presença de Cristo e a alegria de poder servi-lo. Essas pessoas, talvez tenha até mais gente do que aqui. Aqui está metade da foto, tá, gente? O pastor está bem ali no meio, deixa eu ver se dá para apontar com isso aqui. Ó, o pastor está bem aqui e a outra metade da foto está para cá. A alegria de servir a Cristo é a mesma. O sentido de estar ali é o mesmo, por causa de Jesus Cristo. Agora um desafio que fica para mim e para você. A nossa disposição, a nossa fidelidade, a nossa coragem deve ser a mesma se a gente estivesse numa situação como essa. Se a gente fosse exposto a uma perseguição. Esse templo ele foi atacado pelo Boko Haram. A nossa alegria em Cristo não deveria diminuir. A gente iria chorar, obviamente. Mas a gente precisaria ter essa confiança, essa convicção. Da mesma forma, para que a nossa alegria não fosse roubada. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Só fazer um parênteses. Esse fusquinha está aqui, gente. Eu vou contar brevemente como surgiu a Portas Abertas. Se você já andou de Fusca, você já teve Fusca? Já andou de Fusca? Já, né? Irmão ali já. Você sabe que o bagageiro é na parte da frente. E não é tão grande assim. E o Fusquinha foi uma ferramenta que Deus deu para o irmão André. André, ele foi um holandês e ele começou a contrabandear Bíblias para países do leste europeu. Não era André o nome dele. E na época ele não tinha nada, ele não tinha ensino médio nem nada, era pobre, a família, problema, doente, o pai era ferreiro, já tinha tantos problemas de saúde. Não foi praticamente aceito no seminário, os professores de teologia, de missiologia falaram: André, missões não é algo que serve para você, vai procurar uma outra coisa. Ele saiu do seminário, conseguiu estudar em outros lugares, enfim, ele tinha tudo para dar errado, mas Deus, com sua bondade, assim como é ao longo da história, escolheu o irmão André. E o irmão André foi obediente ao Senhor. Então, não tinha carta, não tinha carro, nem dinheiro para gasolina, não tinha nada. Deus deu um fusquinha, Deus fez com que ele tivesse ali a habilitação dele, e ele visitou países do leste europeu, daquela época a antiga União Soviética, controlada pelos comunistas, e era proibida a entrada de Bíblias, materiais cristãos. O irmão André conheceu aquelas igrejas reunidas ali, mas eram enfraquecidas e não tinham Bíblias. O trabalho dele foi simplesmente querer levar Bíblias para esses irmãos. Ele nunca projetou fazer uma missão, nada disso, mas levar Bíblias. E ele começou a colocar no capô do Fusca, ali no bagageiro, e viajava. Então imagina chegando na Iugoslávia, Tchecoslováquia, todos esses países, Hungria, e os carros eram revistados, porque existiam vários materiais ilegais, a Bíblia era um deles. E aí o André lá com o fusquinha, imagina aquele barulhinho, a fila ali da chegada do checkpoint, da fronteira, né? Então, ele orava, é uma oração que está no seu livro, Contrabandista de Deus. E ele dizia o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que segue os olhos daqueles que enxergam para que eles não vejam. E aí ele acelerava, os guardas soviéticos, imagina um guarda soviético, não os guardas que a gente conhece aqui. Os guardas soviéticos, rigorosamente treinados. E ele precisava ficar dentro do carro, parado. Um guarda ficava olhando nos seus olhos enquanto os outros revistavam. Porque se ele demonstrasse algum nervosismo, isso já indicaria. Sabe aquele momento que você para você está no carro e tem uma blitz, está tudo certo com você, mas você fica com um nervoso? Eu pelo menos fico assim. A última vez perdi minha carteira, inclusive. Deixei no carro, era um carro alugado. Aí hoje eu uso no celular. Está tudo certo, estava tudo pago. Mas dá um nervoso. Não sei se acontece com você, comigo, assim. Agora imagina um guarda soviético, você carregando algo que era proibido, que poderia, sei lá, causar um grande problema. E o irmão André tinha que segurar firme, respirar, confiar no Senhor. E os guardas revistavam e abriam o capô do Fusca, onde estava cheio de Bíblias. E aí quando eles abriam, eles não enxergavam nada. Eles fechavam e mandavam o irmão André seguir viagem, para a glória de Deus. Isso se repetiu. Depois ele foi pegando gosto, meu irmão. Aí ele começou... Ele não somente colocava no capô do Fusca, mas colocava no banco da frente e no banco de trás. Mas Deus fazia o milagre. E aquelas pessoas precisavam de Bíblias, assim como hoje muitos irmãos, em outros lugares, continuam precisando. Outras pessoas começaram... Esse aqui é o seu livro.
o contrabandista de Deus. Tá? Tem 3 versões ali, porque são outras histórias. Essa aqui é a história do Fusquinha. Tá? Então, e aqui é algo que encoraja muito a nossa fé, que desafia muito a nossa fé, meus irmãos. Tenho certeza que você pode ser desafiado com relação a isso. O irmão André começou a visitar outros países e chegou na China. A China, mais uma vez, o país mais populoso. Um Fusquinha carregava cerca de 100 Bíblias. Quando ele chega na China, uma irmã que liderava uma igreja clandestina chega para o irmão André: André, nós precisamos de Bíblias. O irmão André, quantas? Ela, 1 milhão. Aí o irmão André chega: nós iremos trazer. Quem é bom de matemática calcula quantos Fusquinha precisa para chegar a 1 milhão de Bíblias lá na China. O irmão André não sabia, não fazia ideia de como isso iria acontecer. Mas ele sabia que Deus era poderoso e ele já tinha experimentado muitos milagres para dizer sim e saber que Deus assumiria, obviamente, o resto. E depois de muito tempo de planejamento, oração, foi feita a oração. Meus irmãos, isso aqui é algo muito importante. A oração antecede qualquer uma dessas ações. Foi feito um relógio de oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários lugares do mundo, durante muito tempo. Esse ano a gente vai começar uma campanha de oração de 7 anos. 7 anos de oração. Já foram feitas campanhas de 20, de 11, sabe? A gente acompanhou pessoas que ficaram presas por 9 anos. E durante 9 anos oramos pela libertação dessas pessoas. Não acho que 1 ano ou 2 anos é muito. Pode parecer. Mas, se Deus quiser, Ele faz. E o mais importante é saber que independente... Porque muitas dessas não foram atendidas também. Não acho que a gente ore e tudo vai ser atendido, mesmo no contexto missionário, onde seguir a Cristo pode custar a vida. Às vezes não, e a pessoa morre. Perdem seus filhos, seus pais. Mas aquela alegria e aquela fidelidade, ela deve permanecer a mesma. E aí, em 1981, num porto isolado na China, Portas Abertas conseguiu entrar por meio de 2 navios com 1 milhão de Bíblias para aqueles irmãos. Graças a Deus. 1 milhão é pouco, pensando na população que já existia e dos cristãos ali. Tem muita história, meus irmãos. Agora eu não vou poder me deter nessa história aqui, mas se você quiser saber como aconteceu, tem o outro contrabandista, só que de cor verde. E lá ele conta muitos milagres que aconteceram durante o projeto, que ficou conhecido como Projeto Pérola. Noite de 1 milhão de milagres. 1 milhão de Bíblias entrando ali na China. E a Portas Abertas tem, durante todo esse tempo, isso, preciso atualizar isso, já vai fazer quase 70 anos, a gente tem servido a igreja perseguida. De que forma? Indo até esses irmãos, ouvindo suas necessidades e fortalecendo. Seja com treinamento, com Bíblias, capacitação profissional, apoio pós-trauma, ajuda para crianças, educação. Então, a necessidade vai variar. Agora, a revista, para quem recebe a revista da Portas Abertas, vai falar sobre um projeto de rádio para a Coreia do Norte, cristãos na Coreia do Norte, porque não se pode entrar com Bíblias. Então, há um trabalho com ondas de rádio para que cristãos próximos da fronteira, ou pessoas em geral, possam ouvir, possam ser edificadas, umas salvas, outras edificadas. Então, cada lugar tem uma necessidade muito, muito específica. E, voltando aqui a essa imagem, na África, a África é o continente com o maior número de mortes de cristãos. E de todos esses lugares, a Nigéria é o país onde há maior violência contra o cristão. Tanto com morte de cristãos, só para você ter ideia, no ano passado, na verdade ano retrasado, porque agora a gente está atualizando os dados, né? Inclusive a lista também. O equivalente, teve morte de cristãos equivalente a, somente na Nigéria, a 12 cristãos mortos por dia. A cada 24 horas. 12 cristãos eram mortos. Claro que esse número é um número total durante o ano, né? Não morria exatamente 12 a cada ano, mas dividindo pelos dias dá isso. Mortes por causa de Cristo, não é porque ficou doente, porque teve um acidente, porque por causa do Evangelho, sabe? E pelo menos 2.600 sequestros aconteceram, sequestros de cristãos, somente de cristãos. Talvez você lembre, em 2014, dia 14 de abril de 2014, 276 meninas foram sequestradas no norte da Nigéria, no Chibok. Foi o sequestro talvez mais conhecido, que o mundo inteiro se mobilizou para orar. 14 de abril de 2014, a gente está em 2024.
Isso vai fazer 10 anos. Ainda tem meninas sequestradas. Ainda tem garotas que continuam lá. Graças a Deus, boa parte delas foram devolvidas para suas famílias, puderam retornar aos seus lares, mas ainda há muitas delas que continuam no cativeiro do Boko Haram. E o nosso objetivo aqui não é alimentar um ódio contra esses homens, mas um amor em favor da igreja e em favor deles. Eu sei que essa segunda parte é mais difícil, mas a gente precisa orar por esses irmãos, orar por essas garotas, sabe? Das garotas que fugiram, algumas foram devolvidas em negociação com o governo, agora outras fugiram no meio da selva, na madrugada, e muitas fugiram grávidas. Sabe, imagina com 6 meses você fugindo no meio da selva da Nigéria. Outras fugiram com um bebê de colo. Ano retrasado, algumas delas foram libertas. Uma tinha 4 filhos, outra com 2. Sabe, tudo fruto do abuso desses homens. A situação fica pior porque em algumas regiões, quando elas voltam para casa, algumas delas são rejeitadas pelas suas famílias. Porque a família vai ver a sua filha com 3 crianças, fruto do Boko Haram, do abuso daqueles homens. Na cabeça dele, da comunidade, aquelas meninas são conhecidas como meninas do Boko Haram. Sabe? Agora imagina o sentimento de culpa, o peso, o trauma, inclui tudo isso, a questão econômica, a escassez. Imagina o desafio dessas pessoas para viverem. E o que eles mais precisam, meus irmãos, é da graça do Senhor. E a gente pode fazer algo em favor deles. A sua oração pode fazer uma grande diferença. Pode ter certeza disso. Eu lembro de um dos pais, de uma dessas garotas. Isso aqui foi ele que disse, não sou eu que estou dizendo. Ele falou o seguinte: nós só podemos permanecer firmes porque sabemos que vocês estão orando por nós. Meus irmãos, se o próprio pai de uma dessas garotas está dizendo isso, a gente não pode achar que eu vou orar, nem me conhece, eu estou aqui tão longe. São Paulo, tanta coisa para fazer, faz diferença, irmão. Experimente, sabe? A Marie compartilha todos os dias lá os pedidos de oração no grupo, né? Então, tem pedidos para tudo ali. Há uma necessidade muito grande de oração em favor desses irmãos. E quando a gente visita e pergunta o que nós podemos fazer em favor de vocês, eles respondem: orem por nós. Sempre a primeira resposta é oração. Eles pedem por Bíblias em segundo lugar e em terceiro lugar por treinamento. E depois as coisas vão acontecendo. Não adianta, às vezes, construir um grande templo porque ele pode ser atacado. E há alguns lugares que você é proibido. Isso aqui é no norte da Nigéria, que ainda pode, porque não existe uma lei que proíba. O problema são os grupos armados. No sul da Nigéria a história é outra. Mas há países, a Ásia Central, por exemplo, tem países que você não pode, literalmente não pode construir. Na Coreia não pode, sabe? Então essas situações elas vão mudando ao redor do mundo. Deixa eu contar a história de uma irmã que eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente. A irmã Ana, uma nigeriana, numa comunidade, numa aldeia, uma comunidade sua no norte da Nigéria. O Boko Haram, que é um desses grupos, assim como o Al-Shabaab, são grupos extremistas, grupos muçulmanos extremos, tá? E ela, na sua comunidade, certo dia ouviu que o Boko Haram ia invadir. Ele estava vindo de uma região, invadindo as suas comunidades, e ia chegar na comunidade dela. Ela foge com seu marido na região oposta. Então, o Boko Haram vem desse lado, ela foge para o outro. E ela foge com seu marido, chega distante, perto de um ponto de checagem. Ela avista vários homens do exército, fardados e armados. E aí ela respira fundo e diz que nesse momento ela ficou mais tranquila, porque se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava do outro para poder protegê-la. E ao chegar mais perto daqueles homens fortemente armados do exército, o marido notou que não era o exército, e era o Boko Haram. Então, literalmente, eles estavam diante deles. E aí, um dos oficiais daquele grupo, chega para Ana, esse também não é o nome dela, e faz a seguinte pergunta, ela e o marido, coloca os dois ali de lado, faz a seguinte pergunta para o marido: você é muçulmano ou você é infiel? E aí a Ana segura a mão do seu marido, eles apertam, imagina segurando forte, é a hora da verdade. E ele responde: não sou muçulmano nem infiel, eu sou cristão. E aquele homem é fuzilado. E as mãos dela começam a enfraquecer, sentir a mão dele enfraquecendo até o corpo cair, sabe?
E ela fala que nesse momento, enfim, tem muitos detalhes a história, mas ela praticamente surtou. E fazem a mesma pergunta para ela: você é muçulmano ou infiel? Isso, meus irmãos, porque esses grupos, eles querem fazer uma limpeza, eles odeiam tudo que é referente a Cristo, sabe? E ela respondeu: não sou muçulmana nem infiel, eu sou cristã. Mesmo no seu trauma, e ela ora, sabe aquela oração que você passa a sua vida em um segundo dizendo: Jesus, obrigado porque eu vou te encontrar. Mas ela não morre. Não me pergunte por que aqueles homens libertam aquela mulher. E ela sai, chega do outro lado da fronteira. Ela encontra seus 4 filhos. Primeira pergunta das crianças: cadê o nosso pai? O ápice do desespero. O ápice do trauma. Por causa de Jesus. Sabe? Irmãos, o que a gente pode fazer por essas pessoas? Isso continua acontecendo, não foi um caso isolado. Jesus continuou ali com eles. Jesus continuou sendo fiel. Deus continuou sendo soberano, como sempre será. Sabe? Assim como foi difícil a morte de Estevão e de tantos mártires, para que a gente pudesse ter a Bíblia, para que a gente pudesse ter tanta coisa que a gente tem hoje. Hoje continua em uma outra parte do mundo. E a gente vai ver que não é nem tão longe assim, que há muita perseguição que acontece aqui perto também. O trabalho da Portas Abertas foi ir até essa mulher, consolar, abraçar, ajuda psicológica, ajuda pós-trauma, aconselhamento bíblico. Hoje ela ajuda outras mulheres. A gente esteve junto algumas vezes e é uma mulher que canta, mas canta. Se colocasse aqui, o culto ia demorar umas 2 horas, porque uma hora ele iria cantar, outra hora iria pregar. É uma mulher feliz no Senhor, com muitas marcas de sofrimento, mas feliz ao Senhor. Ela sabe para onde o marido dela foi, ela sabe para onde ela irá. Então a gente precisa, o nosso trabalho é exatamente manter essas pessoas firmes, fortalecê-los na fé em Jesus Cristo. Deixa eu avançar rapidamente, meu tempo está indo embora. Dá uma olhada aqui você vê 3 containers de metal. E aqui é uma história que é bem conhecida, mas eu queria compartilhar porque muitos irmãos ainda não ouviram. Existe um país que se chama Eritreia. Se você não sabe, fica ali no chifre da África. Eritreia é um país, não é tão grande, quase metade da população cristã, só que a outra metade persegue os cristãos. E ali muitos cristãos, eles estão presos e são perseguidos por causa da pregação. E aqui eu quero contar a história de uma mulher que se chama Ellen Berhane. Ela foi presa a primeira vez porque ela pregava em frente a uma praça pública, e a segunda vez foi porque ela cantava escondida dentro de uma casa, sem microfone, sem nada. Escondida, estava louvando. Ela gravou discos, vários, e a polícia invadiu aquela casa, prendeu aquela mulher, levou para uma prisão militar na Eritreia e colocou ela dentro de um container. Aquela mulher ficou presa durante 2 anos e meio, num container de metal, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não pelo primeiro de pregar na praça, mas especificamente agora por cantar escondida dentro de uma casa. 2 anos e meio, irmãos. Região de deserto, você já deve ter ouvido que durante o dia faz um calor e durante a noite um frio. Imagina dentro de uma caixa de metal, insuportável. Quando ela chegou lá, ela encontrou mulheres que estavam há 5 anos já lá, sabe? E muita coisa aconteceu, mas ela decide louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Ela tem a oportunidade de sair, contanto que ela assumisse uma responsabilidade documentada de não pregar mais. Não é que negasse a Cristo, assina aqui negando a Jesus, não foi isso, mas de não pregar. Mas para ela, o fato de não pregar é o mesmo que negar a Cristo. Não obedecer, não cumprir a sua vontade. Não fazia sentido ela viver se ela não pudesse pregar o Evangelho, ela preferiu ficar presa. E ela continuou cantando e louvando ao Senhor durante os seus anos ali. Muitas coisas aconteceram. Mais uma vez, existe esse livro aqui, Canção da Liberdade. Esse aqui é o livro dela, ela conta a sua história, o que acontece ali. Mas quando ela sai, graças a Deus ela foi liberta, está viva. Deixa eu ver se tem a frase dela aqui. Essa aqui é a foto dela. A gente pode mostrar porque ela já não mora mais na Eritreia, obviamente, precisou fugir. Tem outra cidadania, tem segurança internacional, enfim. E ela publica, né? Ela está aberta à mídia. Ela falou:
Se eu pude cantar enquanto estava presa, imagino que vocês podem fazer para a glória de Deus estando em liberdade. Essa é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você, nos dias de hoje. Muita coisa pode ser feita, né? E a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades. Vamos para a Arábia Saudita. Sabe, o país que recebeu novos jogadores, time de futebol, a gente vê, sei lá quem foi jogar, mas tem muitos jogadores bons e famosos, pelo menos, que estão jogando lá. Arábia Saudita, se você for um jogador convidado, você vai para aquele país, você vai viver em uma espécie de condomínio, numa região onde você pode ir ao shopping, pode fazer uma vida, entre aspas, normal. Não vai provocar muito, né? Mas você vai poder viver ali. Agora, se você nasceu na Arábia Saudita, naturalmente você é um muçulmano. Na maioria desses países, quem nasce lá já vem com sua religião. Eu já vi identidade, já vi literalmente identidade, e a certidão de nascimento que possui a religião. Ou seja, uma criança, pai muçulmano, mãe muçulmana, o filho é muçulmano. E ele não pode simplesmente ouvir, ler a Bíblia, sei lá, peguei a Bíblia escondido com seus 18, vamos imaginar aqui, agora eu quero ser cristão. Porque isso é crime em muitos países. Por quê? Há muitos países muçulmanos que eles adotam um sistema de lei baseada no Alcorão, que é a Sharia. Então, as leis daquele país, elas são baseadas nos princípios do Alcorão. E aí, existem algumas leis, algumas coisas no Alcorão que diz que blasfêmia contra Maomé é pecado e tem a sua consequência. Se isso é pecado, na lei vai ser crime. Então, blasfêmia contra Maomé é um crime. Não se trata de uma questão religiosa somente. Engloba tudo, absolutamente tudo. E o Adam foi um cara que nasceu muçulmano, não teve escolha, obviamente, não ouviu também. Não foi ninguém falar para ele sobre Jesus, até o momento que um jovem da sua faculdade começa a falar sobre Jesus. Jesus está no Alcorão, de uma outra forma, como um profeta. Basicamente isso. Então, existe uma abertura. E aí ele começou a ouvir. Resumo da história, o Adam se converte. Precisa manter a sua conversão em segredo, porque ele sabe que se ele for descoberto, ele pode pagar muito caro. No final das contas, a polícia descobre. Ele é preso e ele precisa ser julgado. Ele vai até os juízes. E ele é condenado a 900 chicotadas. 900 chicotadas por ter se decidido, vamos dizer assim, por Cristo. E aí como é que você recebe 900 chicotadas? Ele se apresentava num local próprio para isso, era algo legalizado, recebia 40, voltava para casa, cuidava dos ferimentos. Tempos depois ele voltava, imagina, 2 semanas, para receber mais 40. Voltava, mais 40 em cima daquele ferimento. Voltava, mais 40 chicotadas, por causa da sua fé. A sua família continuou muçulmana. Chegou no chicoteamento número 400. Irmãos, 400 chicotadas. Esse chicoteamento, geralmente eles acontecem em local público. A pessoa fica no meio e centenas de pessoas em volta. Olhando, gravando, sorrindo, dizendo bem feito. E ele lá no meio. No final, quando chegou no chicoteamento número 400, mudou-se uma lei na Arábia Saudita, tornando proibido esse tipo de punição. Isso aconteceu recente, inclusive. E aí ele é dispensado. Ele volta para casa, estabelece com sua família, e no final da história, sua família se converte. Sua mulher se torna cristã, seus filhos se tornam cristãos. Graças a Deus. E o resto da história a gente não pode contar. Mas Jesus Cristo está lá, sabe? E há um grande desafio, meus irmãos, para a igreja, mas eu quero que vocês se alegrem, sabendo que Deus ele continua salvando e transformando pessoas. E aqui eu quero concluir fazendo menção à Coreia do Norte, que é o país mais hostil hoje para os cristãos. O país onde você não pode se declarar crente, um país que um livro desse tamanho aqui, isso aqui literalmente pode causar prisão. Se você for um norte-coreano e for encontrado com isso aqui, esse livro preto, você pode ser preso. Na Coreia do Norte existem campos de trabalhos forçados, que somam mais de 50 mil cristãos espalhados em todos esses campos, perseguidos por causa de Jesus. O nosso trabalho tem sido fortalecê-los, para que eles possam permanecer firmes, e trabalhos em outros países de fronteira, para que eles também possam se fortalecer. A maior parte do trabalho, meus irmãos, a gente acaba não podendo, obviamente, compartilhar por questão de segurança. Mas muitas coisas a gente pode aprender com esses irmãos. Então, ore para que eles sejam fortalecidos. Na Coreia do Norte, se você comete algum crime, a próxima geração e até a terceira, ela assume a responsabilidade desse crime.
Rodou na internet há pouco tempo uma criança de 2 anos que foi condenada na Coreia do Norte. Ela foi condenada porque o seu pai cometeu um crime. Só para você ter ideia, Coreia do Sul, aqui, China e a Coreia do Norte. A maior parte do período noturno você não tem energia, somente ali na capital, Pyongyang. O país ele é governado, esses 2 homens aqui, é o pai e o avô, Kim Jong-un, quem governa a Coreia do Norte hoje, Kim Jong-il e Kim Il-sung, o seu pai e o seu avô. Eles morreram, mas são considerados soberanos. Por isso você não pode ter nenhuma religião, nenhuma fé, nem absolutamente nada. Na casa de cada norte-coreano, na parede, uma parede que precisa estar vazia, precisa ter uma foto desses homens. Sabe? E meus irmãos, há tanto horror. Mas graças a Deus, há pelo menos 400 mil cristãos espalhados naquele país. Pessoas que nunca tiveram oportunidade de celebrar a ceia, como celebramos no domingo passado. Sabe? Então, o nosso desafio é para que a gente ore, fortalecendo esses irmãos. Eu quero te dar também algumas opções, algumas ferramentas. Você não recebeu, quer dizer, você recebeu esse folder aqui, sim? Pega na sua mão, deixa eu explicar rapidamente. Isso aqui vai te dar condições exatamente de conhecer mais histórias desses irmãos. Quem não recebeu, levanta a mão aqui que o Vini vai passar também. A Portas Abertas, ela tem essa revista aqui, tá? Antes de sair, passa ali no stand, tem muitos outros livros que eu não pude falar por conta do tempo, mas pega uma revista, ela é gratuita. Em casa, quando você for ler, você vai ver várias informações, os pedidos de oração aqui, sabe o que a Marie compartilha no grupo, tem aqui também, tem muitos projetos. Quem não recebeu, levanta o braço aí, só para o pessoal entregar. Então, essa aqui é a nossa revista. Pega uma antes de sair, é uma revista gratuita, tá? Agora, esse folder, se você abre aqui na parte de dentro dele, você vai ver aquela imagem da igreja num templo destruído. E aqui tem um formulário. Diz o seguinte: preencha com seus dados corretamente em letra de forma para quem não tem letra bonita, tá? Para receber gratuitamente a revista de apresentação. O que vai acontecer? Você preenche, destaca, a parte de trás ela é opcional, destaca, deixa ali com a gente. Daqui a uns 20 dias você vai receber uma revista gratuita na sua casa. E essa revista vai te dar informações de como se envolver com a igreja perseguida. E aí, quando você colocar seu e-mail, você vai receber informações por e-mail também, tá? Para poder continuar orando por esses irmãos. Agora, se você adquirir qualquer livro, qualquer produto, você ganha a assinatura dessa revista já durante um ano, tá? Então, se você quiser fazer isso. E qual o objetivo, gente? Mantê-los informados, para que a gente ore com propriedade, ore com conhecimento. E desenvolva longos anos de oração com esses irmãos. Amém? Canetas foram distribuídas. Se você lembrar, antes de sair, devolva a caneta também, tá? Eu vou levar para o Espírito Santo essa semana as que sobrarem. Se você chegar em casa e ela estiver no seu bolso, não se sinta culpado não, tá bom? Mas passe aqui, conheça o material, tá? Gaste um tempo conhecendo um pouco dos materiais que a gente tem disponíveis e que Deus continue abençoando grandemente. Também vou estar disponível lá para... Caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, fique à vontade para perguntar. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe grandemente.